Fala pessoal, iniciando mais uma aula aí. Nossa, ó, eu vou trabalhar agora os conceitos de equilíbrio térmico, só que aplicados em problemas onde tem transformação de fase, que possivelmente você já tenha tentado fazer e você sentiu uma breve dificuldade, né? Porque se você só somar os calores, pode ser que você erre, porque você não verificou se vai ter totalmente a transformação de fase ou não. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar com equilíbrio térmico, só que o equilíbrio térmico para mudança de fase, você tem que fazer essa verificação. Tá? Então, equilíbrio térmico. E agora a gente vai ter que fazer essa verificação. Então, por exemplo, ó, imagina a situação em que eu tenha gelo. Eu tenho aqui algumas pedrinhas de gelo. Aí, esse gelo, ó, ele está inicialmente aí uma temperatura, vou chamar esse gelo aqui de A, tá? Esse gelo aqui está a uma temperatura de 0 graus Celsius. E eu tenho aqui uma massa do A de 20 gramas. 200. Vou colocar um número um pouquinho maior. Beleza. Aí eu vou colocar ele aqui em um recipiente. Aí esse recipiente aqui eu posso colocar uma outra substância. No caso eu vou colocar água daí, tá? Mas eu vou mudar a cor só para não ficar tão igual, tá? Vou colocar essa aguinha aqui, ó. Só ele corrige quando não precisa corrigir, né? Aí, ó. Tem que fazer mais ondulado ainda. Oh, Deus. Aí. Então, beleza. Então tá aqui. Aí eu vou colocar então essa massa B aqui, ó. Aí essa massa B é uma temperatura de 40 graus Celsius. Aí eu vou colocar uma massa dele, vamos ver aqui inicialmente de 800 gramas. Beleza. Na verdade eu vou fazer assim, quer ver? Ó, eu vou colocar de duas formas. Eu vou colocar 200 gramas de início e depois eu vou colocar 800. Tá? Então dois exercícios aí no mesmo, só pra gente ver a diferença. Beleza, então assim, ó, como eu tenho gelo e o gelo está na temperatura de fusão, eu não sei se ele consegue derreter totalmente, porque se ele não derreter, sobra gelo, né? E se sobrar gelo, porque vai ficar a 0 graus Celsius. Então, a partir de agora, você vai resolver esses probleminhas sempre assim, ó. Sempre da mesma forma. Você vai montar uma tabela, aí essa tabela tem assim, ó, uma coluna escrito precisa e uma coluna escrito fornece. Então, uma precisa e uma fornece. Beleza, então, no nosso caso, ó, quem precisa é o gelo, né? É o A. Quem fornece é o B, né? Aí vamos montar com 200 gramas primeiro, né? Então, ó, você tem aqui 200 gramas a 0 graus Celsius e aqui você tem 200 gramas a 40 graus Celsius. Você tá vendo que é uma precisa e outra fornece porque, ó, um passa calor para o outro, né? E o calor existe enquanto há diferente temperatura entre eles. Beleza? Então você tem aí ó, uma variação máxima de 40 até 0, né? Então a água consegue abaixar sua temperatura no máximo até 0, porque se igualar a temperatura, atinge o equilíbrio, aí não existe mais calor entre eles. Então vamos lá. Esse gelo, para ele derreter totalmente, ele precisa de um calor do tipo sensível, ou perdão, um tipo latente, né, que é um que mole. Então esse calor aqui fica, ó, a massa que é 200, aí o L de fusão, ó, isso ele fornece no exercício. O L de fusão é 80 calorias para cada grama, né? Então isso aqui vezes 80. Então essa quantidade de calor necessária vai ser 2 vezes 8 dá 16, com 3 zeros. Então a gente tem 16.000 calorias. Guarda esse valorzinho aqui. O que a gente consegue fornecer é água líquida que está inicialmente a 40 graus Celsius, não é? Então, o que a água líquida consegue fornecer é um quimacete. E no máximo, aquele ΔT ali é 40. Concorda? Porque vai sair de 40 e vai até 0. Eu coloco em módulo porque você vai comparar, mas ele é negativo porque é um calor perdido, né? Mas é em módulo que eu estou calculando. Então esse calor aqui vai ser, ó, 200 vezes o Czinho que vale 1 e vezes a variação de temperatura máxima que é 40. Então o meu calor aqui vai ficar 2 vezes 4 que dá 8, com 3 zeros eu fico com 8.000. Beleza, agora você vai comparar. Porque olha só, ó, você precisa de 16.000 calorias. Você consegue fornecer 8. Você derrete totalmente esse gelo? Não. Se você tivesse feito isso aqui com a continha lá de somar os calores, isso aqui ia dar uma temperatura negativa.
mas não faz sentido algum porque tem que ficar entre 0 e 40, né? Podendo ser 0, podendo ser 40, mas o 40 é bem inviável, né? Porque você vai ter que derreter o gelo, então não. Então, olha só, ó, como o calor que fornece, ele é menor do que o calor que precisa, a sua conclusão é que o gelo não derrete totalmente. E como o gelo não derrete totalmente é porque sobra gelo. E se sobra gelo é porque a temperatura de equilíbrio, ó, vou escrever temperatura Q. A temperatura de equilíbrio ela vai ser a do gelo, ela vai ser 0 graus Celsius. Certo? Se você tivesse derretido o gelo, aí poderia ser que ele aumentou a temperatura mais um pouquinho, mas não derreteu, sobrou gelo, então a temperatura é 0 graus Celsius. Só que você derreteu uma certa quantidade, não derreteu? Então olha só, 16 mil calorias derrete tudo, derrete 200 gramas de gelo. Só que a gente forneceu 8 mil, né? Então isso aqui equivale a X. Portanto, o seu X, né, vai ser metade, ó, então vai ser 100 gramas. Então, 100 gramas de gelo foi derretido. O que vai sobrar no final? Olha só, ó, você não tinha 200 e 200 gramas? 100 gramas derreteu, então sobra 100 gramas de gelo sólido e sobra, você tinha 200 já de água líquida, né? Você tem mais 100 que derreteu, então você tem 300 gramas de gelo. Né? Eu devo estar bem aqui na frente, deixa eu sair aqui da frente. Aí. Beleza, então sobrou 100 gramas de gelo e 300 gramas de gelo, tudo... Ó, perdão, aqui é 300 gramas de água líquida, né? Eu falei água líquida e escrevi o outro. 100 gramas de água líquida. Mas isso aqui tudo a 0 graus Celsius, né? Uma mistura em equilíbrio no ponto de fusão. Beleza? Mas e se agora, ao invés de ser 200 gramas, fosse 800? Vamos ver então, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Que daí eu preciso fazer uma vez só. Então dá um Ctrl C. Aí eu faço aqui. Aí agora o B, olha só, ó. A gente vai ter 800 gramas a 40 graus Celsius. Então a primeira não mudou, aqui o calor continua sendo que macete, só agora esse calor aqui vai ser 200 vezes 1 vezes... 200 não, né? 800 aqui. Então vai ficar 800 vezes 1 vezes 40. Então esse calor aqui fica 32.000 calorias. Agora compara junto comigo, ó. Você precisa de 16 mil. Você consegue fornecer 32 mil. Então agora, ó, o calor que você fornece, ele é maior que o calor que você precisa. Como isso aqui aconteceu, então todo o gelo derrete. Então você vai calcular um saldo, que é o calor que sobra para você fazer aumentar a temperatura daquele gelo. Professor, e se tivesse dado exatamente 16 mil? Se tivesse dado exatamente 16 mil, você derreteu todo o gelo, só que você não fez aumentar a temperatura. Então iria sobrar água líquida, só água líquida, sem nenhuma gotinha de gelo. Só que tudo a 0 graus Celsius. Mas como sobrou, você vai fazer ó, o que você consegue fornecer, que é 32 mil, menos o que foi gasto para derreter, que é 16. Então o nosso saldo é de 16 mil calorias. Beleza, no fim, o que a gente sobra, né? A gente tem água líquida, toda a água líquida. Inicialmente ali a temperatura de 0 graus Celsius com 16 mil calorias disponíveis. Só que se é tudo água líquida, você tem 200 gramas que já era, mais 200 gramas que... mais 800, né? Mais 800 gramas que derreteu. 800 gramas que já era, mais 200 que derreteu. Então a gente tem 1.000 gramas de água líquida. Pronto, então agora você faz um que macete, onde o calor é 16 mil, é o que sobrou. A massa é 1.000. O Czinho é água líquida, né? Vezes a variação de temperatura. Portanto, a variação vale 16 graus Celsius. Por fim, né? Como a gente partiu de 0 graus Celsius, lembra que a gente abaixou essa água até 0 para saber se ia derreter ou não. Então, para ter uma variação de 16, começando em 0, é porque a temperatura final é de 16 graus Celsius. Beleza? Então tá aí o método para resolver, ó, quando tem transformação de fase. Você faz essa tabelinha. Fechou, gente? Valeu, é nóis. Até a nossa próxima aula.